Você já reparou que as coisas que você mais quer na vida parecem fugir de você quanto mais você corre atrás? O emprego dos sonhos que não vem, o relacionamento que não acontece, o dinheiro que some antes de chegar, a saúde que piora quando mais você pensa nela. Parece que quanto mais você se esforça, mais a vida te vira as costas. E aí um dia, por acaso, você larga tudo. Você cansa, você fala, não quero mais saber disso. Você desiste de tentar tanto. E aí, sem avisar, sem você pedir, sem você fazer nada diferente, a coisa aparece. O emprego te liga, a pessoa te procura, o dinheiro entra, sua saúde melhora, e você fica olhando para isso pensando, como assim? Por que agora? O que aconteceu? O que aconteceu tem nome, chama desapego, e esse é um dos paradoxos mais poderosos que existem na vida real. Quando você para de se importar de um jeito doentio com o resultado, as coisas começam a dar certo. Isso não é mística, não é lei da atração de forma simplificada. Isso é psicologia, é comportamento humano, é o jeito que o mundo funciona de verdade. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é o paradoxo do desapego, como ele funciona no seu dia a dia, por que você sofre tanto tentando controlar tudo e como você pode usar essa ideia na prática sem precisar virar monge budista nem largar tudo que você construiu. Fica aqui comigo, porque esse conteúdo pode mudar a forma como você enxerga as coisas. O que é o paradoxo do desapego? Primeiro, vamos entender o que é esse tal paradoxo. Um paradoxo é quando duas coisas que parecem opostas são verdadeiras ao mesmo tempo. Tipo, quanto mais você tenta dormir, mais você fica acordado. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. Ou então, quanto mais você quer agradar todo mundo, mais as pessoas te desrespeitam. O paradoxo do desapego funciona assim. Quando você para de depender emocionalmente do resultado de uma situação, você fica mais leve, mais confiante, mais focado no que pode fazer agora. E aí as coisas naturalmente começam a fluir. Não porque a vida resolveu ser mais gentil com você, mas porque você mudou a sua postura, a sua energia, o seu comportamento sem perceber. Pensa comigo. Quando você está desesperado para conseguir algo, o que acontece? Você toma decisões ruins, você age movido pelo medo, você fala coisas que não devia falar, você se humilha em situações que não precisaria, você aceita menos do que merece, você treme na hora de fazer a entrevista, você fica nervoso no primeiro encontro, você faz bobagem na hora da apresentação no trabalho. Agora, quando você está desapegado, quando você genuinamente pensa, se vier, ótimo. Se não vier, tô bem do mesmo jeito. Aí sua postura muda. Você fala com mais clareza. Você age com mais segurança. Você não fica com aquele olhar de cachorro pedindo biscoito. E, ironicamente, isso atrai o resultado que você queria. Por que a gente se apega tanto? Antes de falar de como praticar o desapego, a gente precisa entender por que é tão difícil. Por que a gente se agarra nas coisas como se a vida dependesse disso. A resposta é simples e dura ao mesmo tempo, porque a gente foi ensinado a se apegar. Desde pequeno você aprendeu que precisa se esforçar muito para conseguir as coisas, que se você não correr atrás, ninguém vai correr por você, que quem desiste é fraco, que você tem que lutar, batalhar, insistir, e tudo isso é verdade, de certa forma. O problema é que a gente confunde esforço com desespero. A gente confunde persistência com obsessão. A gente confunde determinação com apego doentio. E aí a gente começa a colocar a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso valor como pessoa dentro de um resultado externo. Eu só vou ser feliz quando conseguir esse emprego. Eu só vou me sentir completo quando entrar nesse relacionamento. Eu só vou ter valor quando ganhar mais dinheiro. Quando você faz isso, você basicamente entrega o controle da sua vida para algo que você não controla. E aí começa o sofrimento.
Tem uma palavra em psicologia que explica isso muito bem. É a dependência emocional do resultado. Quando você está emocionalmente dependente de algo acontecer, você não consegue pensar direito. O cérebro entra em modo de ameaça. O estresse aumenta e você começa a tomar as piores decisões justamente no momento mais importante. É tipo tentar apertar um parafuso com a mão tremendo. Você sabe como apertar. Você já fez isso 1000 vezes. Mas com a mão tremendo, você estraga a rosca, você escorrega, você se machuca. O tremor é o apego. O parafuso é o objetivo. E enquanto a mão tremer, as coisas não encaixam direito. Exemplos do dia a dia. Vou te dar exemplos concretos porque eu sei que às vezes parece coisa de livro de autoajuda e a vida real é diferente. Não é não. Isso acontece todo dia na vida de todo mundo. Primeiro exemplo, o relacionamento. Quem nunca ficou obcecado por uma pessoa? Você fica mandando mensagem o tempo todo. Você fica verificando se ela viu. Você analisa cada palavra que ela escreveu. Você planeja o que vai falar. Você fica com aquele nó no estômago esperando a resposta. E sabe o que acontece? A pessoa some, ela se afasta. Ela fica com a desculpa do preciso de espaço. Por quê? Porque o desespero afasta. O apego sufoca. Ninguém quer ser a fonte da felicidade de outra pessoa. Isso é uma pressão enorme. Agora pensa na situação oposta. Você conhece alguém, gosta, mas você tem sua vida, seus projetos, suas amizades, sua própria felicidade. Você não precisa daquela pessoa para se sentir bem. E aí você age de forma natural, leve, segura. E a pessoa se aproxima, porque leveza atrai. Segurança atrai. Quem não precisa de ninguém, paradoxalmente, fica rodeado de gente. Segundo exemplo, o dinheiro. Tem gente que passa a vida inteira desesperada atrás de dinheiro e nunca consegue juntar nada. Não porque não trabalha, mas porque o desespero faz a pessoa tomar decisões financeiras péssimas. Cai em golpe, aceita proposta ruim, gasta antes do tempo porque sente que nunca vai ter mesmo. O desespero cria um ciclo que se alimenta. Já quem aprende a ter uma relação mais tranquila com o dinheiro, quem para de encarar falta de dinheiro como sinal de fracasso e começa a encarar como uma fase que passa, essa pessoa começa a tomar decisões mais inteligentes. Poupa mais, investe melhor. Aceita menos do que devia? Não. Mas também não aceita qualquer migalha por desespero. E aí o dinheiro começa a acumular de um jeito diferente. Terceiro exemplo, a saúde. Você já ficou tão preocupado com algum sintoma que começou a piorar. Pesquisou na internet e descobriu umas 10 doenças que poderiam ser. Ficou com ansiedade, perdeu sono, ficou mau humor. E no fim, era uma coisa simples que passou sozinha quando você parou de se estressar. O estresse causado pelo apego ao resultado, preciso estar bem, não posso ficar doente, às vezes piora mais o corpo do que o próprio problema. Desapego. Não é indiferença. Aqui eu preciso parar e deixar uma coisa muito clara, porque senão você vai entender errado e vai achar que eu estou te ensinando a não se importar com nada da vida. Não é isso. Desapego não é indiferença. Desapego não é preguiça. Desapego não é largar tudo e ficar esperando o universo resolver. A diferença é essa. Você pode se importar profundamente com algo e, ao mesmo tempo, não deixar que esse algo defina o seu valor como pessoa, a sua paz, a sua felicidade do dia a dia. Você pode dar o seu melhor e depois soltar o resultado. Você pode querer muito e, ao mesmo tempo, estar bem se não vier. Pensa num jogador de futebol. Ele treina horas por dia. Ele se dedica de corpo e alma ao esporte. Ele quer muito vencer o jogo. Mas se ele entrar em campo com o pensamento de preciso vencer senão minha vida acabou, ele vai jogar mal. O músculo trava. A cabeça fica pesada. Ele começa a errar o que normalmente faz com os olhos fechados. Agora o jogador que entra em campo pensando eu me preparei, eu vou dar meu melhor, e depois o que vier eu aceito.
Esse joga solto. Esse toma as melhores decisões. Esse flui. Não porque não se importa com vitória, mas porque não é escravo do resultado. Ele se importa com o processo, com o jogo, com cada momento. O resultado é consequência. Isso é o desapego real. Você faz tudo o que está ao seu alcance, com comprometimento total, e depois você solta, você entrega. Você confia que fez o que podia e aceita o que vier sem se destruir por isso. O que muda quando você pratica o desapego, quando você começa a praticar o desapego de verdade, várias coisas mudam na sua vida. E a maioria das pessoas nem percebe que foi o desapego que causou a mudança. Elas acham que foi sorte, que foi coincidência. Mas não foi. Foi uma mudança interna que gerou resultados externos. A primeira coisa que muda é a sua clareza mental. Quando você para de carregar o peso do resultado o tempo todo, sua cabeça fica mais livre. Você consegue pensar com mais clareza. Você enxerga oportunidades que antes passavam na frente dos seus olhos e você não via porque estava olhando só para um ponto fixo. Quem está obcecado com uma coisa fica cego para as outras. A segunda coisa que muda é a sua confiança. Quando você não precisa daquele resultado para se sentir bem, você age com uma segurança diferente. As pessoas percebem isso. Seu chefe percebe. Seu parceiro percebe. Seus clientes percebem. Confiança genuína não é arrogância. É a tranquilidade de quem sabe que vai estar bem de qualquer jeito. E isso é magnético. Atrai respeito, atrai oportunidades, atrai relações mais saudáveis. A terceira coisa que muda é a qualidade das suas decisões. Decisões tomadas no desespero são quase sempre ruins. Você assina contrato ruim porque precisa de dinheiro. Você fica num relacionamento tóxico porque tem medo de ficar sozinho. Você aceita condições de trabalho desumanas porque tem medo de não ter emprego. Quando você está desapegado, você consegue dizer não. Você consegue esperar. Você consegue escolher melhor. A quarta coisa que muda é a sua relação com o tempo. O apego te faz sentir que tudo é urgente, que se não acontecer agora vai ser tarde demais. E isso é uma mentira que o desespero conta para você. A maioria das coisas importantes na vida não tem prazo que você inventou na sua cabeça. O desapego te ensina a confiar no tempo certo de cada coisa. Como praticar o desapego no dia a dia? Agora vamos para a parte prática, porque fica fácil falar, mas difícil de colocar em ação. Aqui vão formas concretas de trabalhar o desapego no seu cotidiano. Primeiro, separe o que você controla do que você não controla. Isso é a base de tudo. Você controla seu esforço, suas ações, suas palavras, sua atitude, o quanto você se prepara. Você não controla a resposta do outro, o timing das coisas, a sorte, o que as pessoas pensam de você, as circunstâncias externas. A partir de hoje, comece a colocar toda a sua energia no que você controla e solte o que não controla. Parece simples, mas muda tudo. Segundo, faça perguntas que te tiram do apego. Quando você perceber que está em modo de desespero, se pergunte, e se não der certo, o que acontece de verdade? Na maioria das vezes, a resposta honesta é: a vida continua. Vai doer, vai ser difícil, mas vai continuar. Você vai sobreviver. Você já sobreviveu a coisas difíceis antes. Essa pergunta quebra a ilusão de que aquele resultado é questão de vida ou morte. Terceiro, crie uma vida que não dependa de um único resultado. Esse é um dos maiores segredos. Quando você tem apenas uma fonte de renda, qualquer ameaça a ela te apavora. Quando você tem apenas uma pessoa que faz você feliz, qualquer sinal de perda te destrói. Quando você tem apenas um projeto no trabalho, qualquer falha te derruba. Diversifique. Tenha mais de uma fonte de alegria, de conexão, de renda quando possível.
Aí você não fica refém de um único ponto. Quarto, complete o ciclo. Um dos motivos pelos quais a gente fica preso é que não termina o que começou emocionalmente. Você perde um relacionamento e fica meses pensando naquela pessoa. Você perde um emprego e fica com raiva daquela empresa por anos. Você precisa fechar os ciclos. Chore o que precisa chorar. Processe, escreva numa folha, fale com alguém de confiança, faça terapia se precisar, mas feche. Porque ciclo aberto é energia presa, é apego disfarçado de memória. Quinto, viva mais o presente. O apego vive no futuro. Você fica preocupado com o que vai acontecer, com o que pode dar errado, com o que você vai perder. O desapego vive no agora. O que você pode fazer hoje com o que você tem agora no lugar onde você está, isso é suficiente. Cada vez que você traz sua atenção para o momento presente, você pratica o desapego. As histórias que a gente conta para si mesmo. Tem outra coisa importante que alimenta o apego. As histórias que a gente conta para si mesmo. A gente cria narrativas e depois vive como se fossem verdade absoluta. Se eu não conseguir esse emprego, é porque não sou bom o suficiente. Se essa pessoa não me quiser, é porque tem algo errado comigo. Se meu negócio falhar, significa que eu sou um fracassado. Essas histórias são perigosas, porque grudam na identidade. Quando você conecta um resultado à sua identidade, você passa a defender aquele resultado como se estivesse defendendo quem você é. E aí, o apego fica impossível de largar. Porque largar o resultado sente como se você estivesse largando a si mesmo. Mas pensa bem, você não é o emprego que conseguiu ou perdeu. Você não é o relacionamento que deu certo ou não. Você não é o dinheiro que tem ou não tem. Você não é o número de seguidores. Você não é o resultado da prova. Você é muito mais do que qualquer coisa que pode ser medida ou avaliada de fora. E quando você começa a acreditar nisso de verdade, o desapego vem naturalmente. Porque você sabe que, independente do resultado, você continua inteiro. Isso não é ego inflado. Não é achar que você é o melhor do mundo. É simplesmente parar de se definir pelo que está fora de você. É ter um chão interno firme, um lugar dentro de você que nenhum resultado externo consegue destruir. Quando o desapego faz as coisas acontecerem. Agora, eu quero te mostrar porque exatamente o desapego faz as coisas acontecerem. Não é magia, é mecânica humana. Quando você está desapegado, você age melhor. Simples assim. Você se comunica com mais clareza, porque não está com a voz embargada pelo medo. Você ouve mais o outro, porque não está ocupado demais ensaiando o que vai falar. Você age no timing certo porque não está desesperado para agir antes da hora. Você persiste sem ficar ansioso porque você sabe que vai estar bem de qualquer jeito. Tem um conceito chamado de autossabotagem por ansiedade de performance. Isso acontece quando você quer tanto que algo dê certo que você começa a travar exatamente na hora mais importante. Gente que estuda meses para uma prova e na hora em branco. Músico que sabe a música de cor e toca errado no recital. Vendedor que conhece o produto de olhos fechados e gagueja na reunião com o cliente grande. O apego travou o desempenho. Quando você pratica o desapego, essa ansiedade diminui. Você ainda quer. Você ainda se importa. Mas você não está com a faca no pescoço. E aí o seu melhor vem naturalmente. Sem esforço, sem travamento, fluindo. Tem outro ponto importante. O desapego te faz parar de enviar sinais errados. Na linguagem corporal, nas palavras que você escolhe, no jeito que você se apresenta, você está constantemente enviando mensagens para as pessoas ao seu redor. Quando você está desesperado, você envia: "Eu preciso de você para sobreviver." Isso assusta. Isso cria uma dinâmica desequilibrada. Quando você está desapegado, você envia: "Eu me basto, mas estou aberto." Isso atrai. Isso cria conexões reais e saudáveis. Desapego e gratidão
andam juntos. Tem uma coisa que ajuda muito a praticar o desapego e que a maioria das pessoas subestima: a gratidão real. Não aquela gratidão forçada de repetir na frente do espelho que você é grato mesmo sem acreditar. A gratidão verdadeira de olhar para a vida que você tem agora e reconhecer que já tem mais do que o suficiente para estar bem. Quando você está genuinamente grato pelo que tem, você para de agir como se estivesse no modo de sobrevivência. Você para de enxergar tudo como escassez. Não tenho dinheiro suficiente, não tenho amor suficiente, não tenho reconhecimento suficiente. A mente de escassez produz desespero. O desespero produz apego. O apego produz os comportamentos que afastam o que você quer. A gratidão muda a perspectiva. Você começa a enxergar o que já está funcionando na sua vida. E, de repente, aquele objetivo que parecia questão de vida ou morte começa a parecer algo que seria ótimo ter, mas que não define sua existência. E aí você consegue agir em relação a ele com muito mais leveza e muito mais eficiência. Então, resumindo tudo que a gente viu hoje, o paradoxo do desapego é real e ele funciona. Quando você para de depender emocionalmente de um resultado, quando você age sem ser escravo do que pode acontecer, quando você cuida do que pode controlar e solta o resto, as coisas naturalmente começam a se encaixar melhor na sua vida. Desapego não é desistência, não é indiferença, não é você largar seus sonhos e deitar no sofá esperando a vida resolver. É exatamente o oposto. É você se comprometer totalmente com o processo, dar o seu melhor de verdade e depois ter a maturidade emocional de soltar o resultado das mãos. É parar de medir seu valor pelo que você ainda não conquistou. É parar de colocar sua felicidade dentro de algo que ainda não chegou. É aprender a estar bem agora com o que você tem, quem você é e de onde você está. E, ironicamente, quando você aprende a estar bem assim, o caminho para a conquista fica muito mais curto. O desapego não é o fim da ambição, é o começo de uma ambição mais saudável. Aquela que te impulsiona sem te destruir no processo. Aquela que te faz chegar mais longe sem sacrificar quem você é no caminho. Isso leva tempo. Ninguém pratica o desapego da noite para o dia. Você vai escorregar. Você vai se pegar obcecado de novo. Vai ter dias que o apego vai gritar mais alto do que tudo. Tudo bem. O objetivo não é ser perfeito no desapego. O objetivo é cada vez mais, a cada situação, você conseguir dar um passo atrás e perguntar: isso que eu sinto é comprometimento ou é desespero? É esforço ou é apego? E ir ajustando o leme devagar. Porque no final das contas, a vida que você quer construir não vai aparecer porque você exigiu que aparecesse. Vai aparecer porque você criou as condições certas para ela aparecer. Condições internas. Condições de paz, de clareza, de confiança, de presença. E essas condições têm nome: desapego. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se viu em alguma parte do que eu falei, eu quero que você faça uma coisa muito simples agora. Deixa um joinha aqui no vídeo e compartilha com alguém que você conhece que precisa ouvir isso. Às vezes, a gente vê alguém do lado de fora se destruindo por apego e não sabe o que falar. Manda esse vídeo, deixa ele falar por você e me conta nos comentários. Qual é a área da sua vida onde você percebe que o apego está te travando mais? Pode ser relacionamento, dinheiro, carreira, saúde, reconhecimento. Escreve aí embaixo sem medo. Eu leio todos os comentários e adoraria saber o que você está vivendo. A sua resposta nos comentários pode ajudar outra pessoa que está lendo e se sentindo sozinha nisso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo novo aqui que vai te ajudar a construir uma vida mais inteira, mais consciente e mais leve. Nos vemos no próximo vídeo.